Olá, queridos amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez juntos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma reflexão nossa sobre a luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 7, que o título é Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós estaremos fazendo as nossas reflexões de hoje pautadas nos itens 3 a 6, que vai falar que aquele que se elevar será rebaixado. Então, Jesus estava ali reunido com os discípulos e com algumas pessoas, ele estava cercado do povo, e alguém perguntou para ele: Mestre, quem será o maior no reino dos céus? Então ele se aproximou de uma criança, trouxe uma criança para próximo e disse: todo aquele que se assemelhar a esta criança e se assemelhar a esta criança, se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, entrará no reino dos céus. Logo mais adiante, vai se aproximar de Jesus, querendo falar com ele, a mãe dos filhos de Zebedeu. Então ela pergunta para Jesus, ela fala: Mestre, eu gostaria que os meus filhos sentassem um à sua direita e outro à sua esquerda. E aí Jesus fala assim: mas eles vão ser capazes de beber o cálice que eu vou ter que beber? Então eles se adiantaram e disseram que sim, que eles poderiam beber. Jesus falou: olha, então sim, vocês poderão beber o cálice, tudo bem. Agora, quanto a sentar ao lado direito ou à esquerda, isso está nas mãos do Pai, que, segundo a sua vontade, segundo os seus desígnios, escolherá, enfim, determinará aquele que será colocado à minha esquerda ou à minha direita. E os outros discípulos ficaram meio chateados, ficaram um pouco revoltados com isso que Jesus falou, por causa daqueles dois que poderiam estar à direita e à esquerda de Jesus, por conta dos ciúmes. Então, Jesus falou para eles: aqui na terra, entre os gentios, são os maiores que comandam os menores, os maiores que comandam os vassalos e os escravos. Mas no reino dos céus não é assim. No reino dos céus, maior são aqueles que são os menores. O maior entre vocês será aquele que procurar ser o menor entre vocês. E isso acalmou os ânimos dos discípulos, porque ele disse de forma muito clara e objetiva que o maior seria aquele mais humilde, o que mais procurasse ser útil e servir aos demais. E nós recordamos de um trecho, de uma frase que Emmanuel fala, que sempre nos lembramos, procuramos nos lembrar, que ele fala que servir é a honra que nos compete. Isso, claro, vem do nosso amado Mestre Jesus, que nos ensina. Jesus ainda continua falando ainda sobre humildade. Em outro trecho, ele vai falar: e quando vocês forem convidados para uma festa, para um banquete, para um casamento, não procure sentar nos primeiros lugares, porque pode ser que depois chegue um convidado mais especial e o dono da festa o chame e peça para que você saia daquele lugar, para que dê lugar àquela pessoa. Mais uma vez, Jesus está falando para que não se busque estar em destaque em primeiros lugares, mas sim que a situação, enfim, que os nossos
próprios talentos, que a nossa luz possa brilhar e não que nós venhamos nos colocar à frente da luz. Ele convida novamente a humildade nesse trecho, quando ele fala: aguarde, seja humilde e fique nos lugares lá atrás. É uma parábola que ele faz para que possamos fazer o exercício da humildade mais uma vez. Não procure os primeiros lugares. E todos esses momentos em quando Jesus fala do menino que precisa se assemelhar ao menino e ser humilde tanto quanto ele, ou quando ele fala dos filhos de Zebedeu, que para estar no lugar dele é preciso beber o cálice que ele vai beber, ou seja, um convite à humildade, ao convite a seguir o que Jesus fez. Não é verdade? Por todo aquele trajeto que ele passou quando encarnado entre nós. Depois ele fala que o menor será o maior, aquele que mais servir será o maior, e que não busquemos os primeiros lugares. Então, em todos esses trechos do Evangelho, o convite essencial de Jesus é para que nós sejamos humildes. Quando nós nascemos, nós entramos em vamos como que traçar uma linha do tempo imaginária. Nessa linha do tempo, o início dessa linha do tempo é com o nosso renascimento, cheio de expectativas, de boa vontade. Acabamos de voltar do plano espiritual com muita esperança, com muita força, coragem, fé, cheios de projetos, porque quando estamos no plano espiritual, observamos as nossas encarnações pregressas, fazemos um balanço e assumimos compromisso, porque lá nós temos uma visão de 360 graus da nossa vida. E aqui essa visão ela é limitada, bem limitada. Então lá nós percebemos melhor os nossos equívocos e os nossos acertos. E voltamos cheios de força e coragem e pedimos missões, pedimos desafios, porque nós sabemos, quando estamos lá no plano espiritual, que o único caminho que nos conduz à perfeição e ao êxito é vencendo os nossos desafios encarnados. É aqui que nós colocamos em prática o que nós fazemos de balanço quando nós estamos no plano espiritual. Então, ora estamos encarnados, ora estamos reencarnados. Quando estamos desencarnados, nós estamos aprendendo, fazendo lição, fazendo balanço qual é o melhor caminho para nós conseguirmos êxito, às vezes em projetos que nós estamos tentando há séculos, há milênios. Perdões, amarguras, enfim, muitas coisas que nós não conseguimos vencer às vezes há muito tempo. E nós somos amparados por benfeitores amigos que nos ajudam a traçar qual é o melhor roteiro para que nós possamos acertar desta vez e conseguir ter êxito. Então, nessa linha do tempo imaginário, nós reencarnamos com muita alegria, muita disposição, cheios de projetos. E nessa linha do tempo, do momento que nós nascemos, ela vai numa contagem regressiva até o dia do nosso desencarne. Essa linha do tempo termina com o nosso desencarne. Termina com o nosso desencarne e aí adentramos a erraticidade. Então, durante esse trajeto nosso dessa linha do tempo, muitos eventos vão acontecendo, aprendizados, equívocos, durante esse período. Quando nós desencarnamos e adentramos a erraticidade novamente, passamos a exercer só a vida do espírito e não mais a vida material, nós entramos para um ciclo maior, um ciclo macro. E nesse ciclo, nós conseguimos, como dissemos há pouco, ter uma visão de 360 graus. E aí percebemos erros, equívocos, ficamos um tempo na erraticidade, fazendo o nosso próximo planejamento reencarnatório, até que nova oportunidade nos é concedida e nós pedimos essas oportunidades.
E aí é concedida uma nova oportunidade para que nós possamos reencarnar. E reencarnamos, às vezes, para corrigir erros de milênios. Reencarnamos com novos projetos e assim vai. Aí entramos de novo na linha do tempo e depois desencarnamos. E assim nós fazemos, às vezes, por séculos e por milênios, tentando corrigir, às vezes, os mesmos erros. Por quê? Para que nós possamos evoluir e aprender, é preciso que nós tenhamos compreensão, que nós tenhamos conhecimento e que coloquemos esse conhecimento em prática. O filósofo Huberto Holden, ele vai nos falar que nem todo sofrimento ensina. Ele fala que existe o sofrimento que gera revolta, existe o sofrimento que gera conformismo e existe o sofrimento que gera regeneração. Esse sofrimento que gera regeneração, ele é aquele quando nós compreendemos por que nós estamos sofrendo. É aquele insight, aquele despertar. E não quando nós nos revoltamos ou quando simplesmente aceitamos e paramos. O revoltado fica parado no tempo e há atraso de vida. O conformado simplesmente fica estacionado. Mas aquele que se regenera, ele compreende, ele dá um salto adiante na sua evolução e no seu progresso, que é para isso que nós estamos aqui. Jesus já nos ensinava que era preciso conhecer a verdade para que a verdade nos libertasse. E de que verdade que Jesus estava nos falando? Ele fala da verdade das leis imutáveis, das leis divinas. Ele fala das leis de Deus que estão em nossa consciência. E estas verdades estão conosco desde sempre. E vamos exercendo o livre-arbítrio a despeito de nós compreendermos mais ou menos estas verdades. Cada vez que nós compreendemos mais essa verdade, que fazemos o caminho de retorno para dentro de nós mesmos, de autoconhecimento, de perceber os nossos pontos frágeis, vulneráveis, que está ali intuitivo e vai nos dando norte de qual caminho melhor a seguir, essa bússola interior, são as nossas intuições, são as leis de Deus e nossa consciência, vão nos guiando qual é o melhor caminho. Mas se nós não as compreendermos e não colocarmos em prática, continuaremos naquele ciclo que nós falamos, só que num ciclo vicioso. E adentramos, reencarnamos e desencarnamos com o mesmo ciclo, evoluindo muito pouco, porque desconhecemos essas verdades. E essas verdades, elas são luz na nossa vida. As leis de Deus na nossa consciência são luz na nossa vida. Só que essa luz, elas não vêm para todos nós no mesmo momento e no mesmo instante. É preciso busca, é preciso autoconhecimento, é preciso a prática diária, a busca incessante por se compreender, por compreender as leis de Deus, por nos comprometermos e termos devoção e compromisso com a nossa evolução e com o nosso progresso. E essa compreensão, com reflexões sobre como estas que nós fazemos aqui, de perceber que nós temos um destino, que nós desencarnamos e a nossa vida continua, que a vida não é finita, estes insights, estando encarnado, são faróis, são chamas que vão nos alertando, porque quando estamos encarnados, nós esquecemos, temos o véu do esquecimento sobre todo o nosso passado e sobre muitas coisas. Mas estas reflexões, à luz do Evangelho, elas vão nos dando direcionamento sobre qual caminho melhor a seguir nessas dificuldades, nessas provações, nesses desafios, para que nós possamos transpor esses desafios e chegar logo com êxito ao fim da nossa reencarnação. E assim nós podermos nos reprogramarmos, ter êxito nos objetivos que nós nos programamos e escolhermos novos desafios e não mais os mesmos. Então, as leis divinas, essas luzes, elas exigem nosso esforço, a nossa compreensão, para que nós possamos, como Jesus nos convida,
sermos humildes, porque só sendo humildes nós conseguiremos adentrar o reino dos céus, que é, na verdade, o mundo feliz e que é a perfeição relativa a que todos nós chegaremos. A perfeição absoluta só Deus, a verdade absoluta só Deus tem, mas relances da verdade, lampejos e luz da verdade, todos nós temos condições de irmos buscar, de irmos conseguindo essa verdade aos poucos, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai e temos as leis de Deus em nossa consciência. E a compreensão dessas leis é compromisso e responsabilidade nossa. Quem pode nos ajudar nesse caminho, nessa compreensão? Jesus. Ele é nosso mestre, modelo e guia. Ele falou: eu sou a luz. Ele disse várias vezes que ele era a luz, que ele era caminho, verdade e vida. Então, os seus ensinos, eles são a nossa rota. A luz de Deus está em nossa consciência e nós vamos aos poucos, todos os dias, praticando a humildade que vai nos aproximando de outras virtudes. Então, o pobre de espírito é aquele que mesmo ele tendo acesso a todos os bens terrenos, ele pode até ser possuidor de muitos bens terrenos e muitos bens materiais, mas ele prefere, ele tem apreço e ele busca os bens espirituais, que são a construção das virtudes, porque nós sabemos que entrando nesse ciclo macro virtuoso ou vicioso, nós estamos nesse ciclo ou virtuoso ou vicioso, encarnando e desencarnando, evoluindo ou estacionários, nós somos os mesmos. Então, se nesse momento nós estamos ainda muito apegados ao egoísmo, ao ódio, ao orgulho, à vaidade, que são todos vícios que nos afastam da humildade, se estamos ainda desse jeito, é desse jeito que desencarnaremos. Porque nós somos esse ser, nós somos esse espírito, nós somos o espírito. Então desencarnaremos desse jeito. Então, como nós estamos, é como chegaremos no plano espiritual. Porque a vida, ela continua como nós estamos. O que nós adquirimos de conhecimento no plano espiritual, voltamos, reencarnamos. Temos o véu do esquecimento, mas esse conhecimento, esse aprendizado está dentro de nós, inato, e vem para nós à tona através das nossas intuições. Então, por isso, o convite de Jesus, quando ele nos fala que é preciso ser humilde para entrar no reino dos céus, é um caminho que nós precisamos escolher todos os dias fazer. O caminho do aprendizado, o caminho de escolher os dons e as virtudes espirituais que caminham conosco para além do túmulo, onde deixamos os nossos despojos materiais e continuamos a nossa vida no plano espiritual para adquirirmos nossas novas forças, aprendizados e retornarmos aqui por ainda várias encarnações aqui ou em outros planetas, de acordo com a nossa evolução, para até chegarmos na condição de espírito puro, onde seremos humildes e conheceremos uma verdade ainda maior e seremos perfeitamente, relativamente perfeitos, porque absolutamente só Deus, nosso Pai. Então, a nossa reflexão de hoje, ela é um convite para que nós olhemos para Jesus, nosso amado Mestre, que é o espírito mais puro, inteligente que passou entre nós e sempre foi humilde em qualquer situação e trazia o coração puro,
Então, nós, não importa a condição que nós estejamos, se mais beneficiados financeiramente, numa condição confortável ou não, que nós possamos aproveitar a condição que nós estamos, porque é esta encarnação que está assim, para construir as virtudes dos céus. Porque, como nos ensina Jesus, o maior será aquele que é o menor, aquele que serve. Então, que nós possamos ter acesso aos bens, aos estudos, ao que quer que seja, mas que não venhamos a querer estar maior do que ninguém, porque o que se fizer maior será rebaixado, porque todo aquele que humilhar o outro, que por conta de suas posses ou dos seus conhecimentos se fizer maior do que o outro, a vida continua. E numa nova experiência, ele mesmo pedirá para estar numa condição mais subalterna, em que ele precisará vivenciar isso. Por que ele mesmo pedirá? Por conta da culpa. As leis de Deus estão em nossas consciências, e quando nós infringimos essas leis, nós mesmos nos culpamos. E aí nos culpamos, nos arrependemos e queremos reparar, para então nós nos libertarmos, nos auto-perdoarmos, perdoarmos o outro e seguirmos. Então, que Jesus nos abençoe nesse caminho, que possamos fazer esse caminho com a luz do conhecimento, do autoconhecimento, dos ensinos do Evangelho, buscando observar a nós mesmos e trazer esse aprendizado para o nosso dia a dia, porque pode ajudar muito nessa nossa rota evolutiva, nessa nossa experiência aqui, nessa nossa linha do tempo que nós estamos, para quando voltarmos para o ciclo maior, que tenha sido um ciclo virtuoso e abençoado, preparado para novos desafios. Isso é o que nós desejamos do fundo do coração para todos nós, para a humanidade inteira. Que Jesus nos abençoe e muita paz a todos.